voltamos para aprender mais sobre saúde e qualidade de vida com o Dr. Lucas Teixeira. E, aliás, vamos continuar aqui, então, os pilares. Pilar número 2, doutor. Pilar número 2, e ao final dos 3 pilares, eu vou dar uma dica para cuidar de cada pilar. Tá? Então, peguem papel e caneta aí, anotem o que eu vou dizer, porque é uma receita caseira e realmente muito efetiva nesses pilares. Só aqui no Stories na TV, hein, galera? Pilar número 2, sono. Então, tem muita gente que não tem um sono adequado. E eu vou dizer, é no sono que tu mais emagrece. Então, o repouso e a restauração da tua energia, ela é fundamental para que realmente no outro dia você esteja com toda a disposição necessária para enfrentar os teus problemas. E aí, boa parte do pessoal não tem um sono adequado porque, primeiro, não vai na hora certa para a cama. Quando chega, tem um ambiente extremamente inóspito para dormir. Então, a gente está contaminado com luz branca quando vai dormir. É em frente a um celular, em frente à televisão. E isso é muito ruim para a liberação de um hormônio chamado melatonina. Então, isso vai atrapalhar todas as fases do teu sono. Sim, pessoal, a gente tem fases no sono que são importantes ser cicladas, pelo menos 5 fases. E a última fase é o sono REM, onde tem toda a recuperação emocional, toda a recuperação de energia que tem daquela pessoa. E é fundamental você chegar nessa última fase. Muita gente não consegue chegar nessa última fase, não consegue nem sonhar. Por quê? Porque está com o ambiente extremamente contaminado e com uma alimentação ruim. E aí é que parte a atrapalhar todo o ciclo circadiano. Na hora que o corpo desfaz todo esse ciclo circadiano, que é o quê? É o ciclo fisiológico do teu corpo que ele tem que seguir. De manhã, ele tem que estar com a energia lá em cima, que naturalmente o homem ele era feito para caçar de manhã. Então ele tinha que estar com todo o vigor, toda a energia pela manhã. Então tem um hormônio chamado cortisol que vai estar lá em cima. E à noite esse cortisol tem que estar baixo, a melatonina tem que estar mais alta. Só que quando a gente começa a se expor a todo esse ambiente inóspito, a gente começa a ter um desequilíbrio desse cortisol e o ciclo circadiano acaba. Isso influencia demais em todo o estresse do teu corpo e toda a qualidade de vida. Então, pilar número 2, sono. Você quer emagrecer, você quer ter qualidade de vida verdadeiro, você tem que dormir adequadamente. Quando eu falo dormir, não é receber uma paulada na cabeça, fechar o olho e acordar muito cansado no outro dia, que é isso que acontece com a maioria das pessoas que tomam remédio tarja preta. Me desculpa, mas tem que ser a verdade. Então, quando eu falo qualidade de sono, é você fechar o olho, você ciclar, você sonhar e você acordar com uma disposição absurda. E isso é o fisiológico, isso é o normal, isso é o que tem que acontecer. Eu já escutei gente falar que, inclusive, às vezes acorda mais cansado do que dormiu. Existe isso, doutor? Existe, porque principalmente, por exemplo, pessoas que vão dormir como um pedaço de carne, enche a barriga para dormir, elas nem dormem direito e nem fazem a digestão adequadamente. Quando elas acordam com a cabeça pesada, parece uma ressaca e o estômago alto. Então, o cansaço vem naturalmente. E a mulherada, principalmente, que costuma levantar no meio da noite para fazer xixi. A famosa noctura, como a gente chama, não é isso? Isso. O ideal é que a gente tenha de 6 a 8 horas ininterruptas de sono. Tá? Então, tem muita gente que tem o hábito de urinar à noite. E a gente tem que entender, primeiro, se está tomando água antes de dormir. 1 a 2 horas antes, opa, tá errado, eu não tenho que acordar para urinar. Segundo, como é que está a saúde hepática? Gente que urina demais à noite pode ser um sinal que o teu fígado deve estar sobrecarregado. E a gente tem que investigar isso, tá? Então, isso é fundamental. Primeiro, não tome água pelo menos 2 horas antes de dormir. Tem gente que tem o hábito de virar um copo antes de dormir, né? Leva aquele copo para o quarto, deixa ali do lado da cama antes de dormir, vira um copo. Não tem como não levantar no meio da noite para fazer xixi, né, doutor? Principalmente a mulher que tem a bexiga menor e mais baixa. Então, com certeza, vai urinar à noite. Eu fiz questão de trazer esse assunto porque eu escuto a mulherada inteira achar que é normal levantar no meio da noite para fazer xixi. Eu falo a mulherada porque é quem eu mais acabo conversando, são as pacientes que eu também mais acabo atendendo. E eu fico desesperada porque ninguém entende a importância do sono, da qualidade do sono, que precisa ser ininterrupto. Então, foi uma aula e tanto. Qual seria, então, o terceiro pilar? Terceiro pilar, atividade física. Então, a gente precisa ter uma prática de atividade física, principalmente de força muscular.
Já foi provado por A mais B que a musculação é o exercício da longevidade. Nós temos uma farmácia natural no nosso corpo que se chama músculo. Tem todas as substâncias que você precisa. Agora você precisa exercitar esse músculo, tá? Então, isso gradualmente a gente vai fazendo. E como prometido, eu vou dar uma dica. Atenção, galera, anota. Em cada pilar. Primeiro, pilar do intestino. Uma coisa muito boa que você pode fazer logo de manhã cedo, você acordar, tomar um pouquinho de água morna, 100 ml, 150 ml de água morna, você bota uma colher de chá de psyllium, que é uma fibra que você encontra em casas de produtos naturais, e você pode colocar 1 a 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. Isso é fantástico para o teu intestino. Você vai acordar ele da melhor maneira possível, tá? Acordar fazendo carinho nele. Carinho, Oi, lindo. Bom carinho. dia, neném. Porque a gente precisa estimular ele a secretar as enzimas digestivas da maneira adequada. O vinagre de maçã já faz isso. E eu estou dando fibras para as bactérias boas. Então, essa é uma ótima dica aí para quem quer cuidar do intestino. Dica para o sono. Primeiro, higiene do sono. A gente tira a luz branca no total, mas você pode pensar em alguns chás que a gente faz. Então, quando a gente pega, por exemplo, um chá de camomila, de mulungu, né, um suco de maracujá, isso ajuda a gente a ciclar as fases do sono adequadamente. Você pode fazer isso 30 a 40 minutos antes de dormir. Cuidado só com a quantidade de água, né? Que a gente diz muito, não tome a água pelo menos 2 horas antes de dormir, tá bom? Outra coisa, evite comer muita coisa e alimentos pesados 3 horas antes de dormir. Tome cuidado com isso, porque isso com certeza atrapalha o sono. Tá? E terceira dica, eu gosto muito, né, para exercício de musculação, eu vou dar uma dica de suplemento. Então, um suplemento universal, que é fantástico para toda a idade, se chama creatina. Então, tomem creatina, tá? Não só para a questão do músculo, mas para a questão cognitiva. E idoso precisa de creatina. O que a creatina é responsável, doutor? Vamos explicar para a galera de casa. Então, a creatina ela vai ajudar, ela é um aminoácido que você já fabrica no teu corpo, a carne vermelha já tem a creatina, só que não tem nas quantidades que a gente precisa adequadamente, e ela vai ajudar muito na formação energética do corpo. Então, quando a gente fala de energia, não está só energia para academia, não, mas é para o dia a dia e para a questão cognitiva. Quem mais precisa de energia é o cérebro, tá? Então, por isso que é importante, aí a creatina tem vários estudos aí, como ela melhora a questão do cognitivo e da performance neuronal. Doutor, e como que alguém pode avaliar se tem uma boa qualidade de vida? Então isso é muito pessoal e particular. Então lá no consultório eu faço um questionário metabólico e a gente consegue mensurar isso. Esse questionário metabólico você faz lá, a gente faz um mapeamento e tem uma pontuação. Porque eu tenho que entender como é que está o teu intestino, como é que está a questão pulmonar, como é que está a questão de humor, de emocional, cerebral em si, quem tem muita dor de cabeça, tem muita gente que às vezes vive coçando o ouvido, né? Mas com esse barulhinho na garganta. Coçadinho. Isso já é um sinal de sensibilidade alimentar e que tua saúde está em desequilíbrio. Então, são pequenos detalhes que a gente vai mapear e a gente vai ver dentro das condições do paciente se ele está com uma qualidade de vida boa. E aí a gente faz um planejamento dentro do que a gente, de metas que a gente tem para o paciente. Quando alguém te procura e você, então, através desse questionário, da sua avaliação, detecta que essa pessoa precisa e iria se beneficiar da melhoria da qualidade de vida, você, então, recomenda de que maneira para a pessoa iniciar esse processo, além da prescrição dos suplementos e tal? Por onde você começa esse processo? Então, o processo ele inicia da seguinte maneira, da consciência e do entendimento de onde é que a pessoa quer chegar. Então, a gente faz o diagnóstico lá do mapeamento metabólico para saber onde é que ela está. Assim, aí, o que é que ela deseja? Então, eu quero entender até onde ela vai. Porque aí eu vou traçar a meta de acordo com o que ela me permitir. Então, essa já é uma grande diferença do seu trabalho, porque você escuta o que a pessoa te traz, né? Você avalia o que a pessoa te traz, você não impõe
como a maioria dos tratamentos que a gente vê aí afora, principalmente medicamentosos, né? Tem essa diferença? Tem. A gente tem que escutar, porque a primeira mudança tem que vir do paciente. Só que aí, eu falo muito, o paciente ele chega querendo chegar aqui, quando inicia, ele já pensa mais alto e o nível vai se elevando. Porque não tem comparação quando você começa a melhorar. Não tem preço que pague isso, né? E lá a gente tem diversos tipos de tratamento. Primeiro, esse cuidado que a gente tem que ter pessoal, mas assim, uma abordagem realmente holística do paciente 360 se faz necessário. Quando o paciente chega, que vê que a gente cuida do intestino de forma diferente, que tem uma terapia canabinoide, que tem ozonoterapia, tem hidrogênio, tem a questão da reposição hormonal, né, de uma forma saudável. Então, o paciente realmente ele tem armas e ferramentas suficientes que vão mudar a qualidade de vida dele. Você citou um aspecto fundamental e polêmico que é importante a gente trazer para a galera de casa. Terapia com canabidiol. O que é, para que serve e por que sim, por que não? Conta tudo para a gente, porque eu sei que você é especialista nisso. Tá. Para quem que não conhece a terapia com o CBD, o canabidiol, é a terapia da cannabis medicinal, né? Ou seja, o óleo da maconha, que o pessoal fala. Por isso o preconceito, né, doutor? Por isso o preconceito. Então, esse preconceito tem um aspecto, primeiro, social, que aconteceu lá em 1930, nos Estados Unidos, em que toda a cannabis, ou seja, o pé de maconha, ele tinha uma questão na indústria de tecidos. Então, ele tinha realmente uma concorrência com o algodão. E aí aconteceu que, por entorpecer por um THC, que é uma substância que tem na maconha, uma questão de uma modificação neurológica, começaram a ter uma questão política para dizer que a maconha realmente era algo muito ruim e não deveria ter. Então começou isso, uma questão política e de concorrência econômica. E aí começou todo um preconceito. Porém, a cannabis medicinal já era usada há muito tempo. Por que ela era usada e por que voltou realmente com tudo agora? Porque o nosso corpo ele tem um sistema endocannabinoide. Nós produzimos substâncias canabinoides dentro do corpo da gente, tá? Então, o que é que eu falo muito? Tudo a gente precisa saber a dose. A diferença do remédio e do veneno é a dose. E saber o direcionamento que a gente vai ter. Então, o cannabis medicinal, o CBD, ele é muito bem-vindo. Inclusive, hoje, o CBD ele pode ser usado em atletas. O que não pode ser usado é o THC, mas em atletas olímpicos, em alguns atletas meus, eu trabalho com CBD porque melhora a recuperação muscular, tá? Então, isso essa terapia já está aqui no Brasil desde 2015 e já está nas farmácias disponíveis. E o que a gente precisa é saber usar da melhor maneira possível. Pode ser usado para diversas coisas. Eu gosto muito da terapia porque eu me apaixono quando algo melhora o intestino. Então, a terapia canabinoide, o CBD, ele já melhora o intestino, ele desinflama. E quando ele trabalha num sistema de desinflamação do corpo, ele tem uma série de benefícios, inclusive para o emocional, também, libido, também. Então, quando a gente vai estudar lá nos Estados Unidos, a gente vê que a terapia canabinoide é usada para melhora da fertilidade, é usado para obesidade e emagrecimento, é usado para Alzheimer, é usado para autismo. Então, tem diversas aplicações, o que vai diferenciar realmente a dose e o tipo de óleo. Tá? Então, isso é algo que tem evoluído bastante e é uma das terapias que mais eu tenho resultado. E muita gente pergunta, dúvidas comuns, doutor, eu vou ficar realmente com sono o dia todo, pensando que é a mesma coisa da droga maconha. E não, pessoal, você não vai ficar com sono, não é para você ficar com o psicológico debilitado. Na verdade, o CBD ele vai melhorar isso, tá? Então, o que a gente precisa é saber diferenciar e saber o que está fazendo e tirar o preconceito social que foi criado lá em 1930 nos Estados Unidos. Desinformação, né? O escuro da ignorância faz a gente, às vezes, ter ideias preconcebidas sobre algo que a gente sequer conhece, né?
Então, você aí em casa, se você tem interesse em conhecer um pouco mais, já pode aqui, ó, um médico referência para, inclusive, idosos, né? Minha mãe é sua paciente da terapia e melhorou bastante depois disso. Você usa com segurança em idosos também, né, Lucas? Mas é uma das coisas melhores que tem, né, para melhora do cognitivo. Então, olha, é fundamental nesse processo. E, assim, agora é bom deixar claro, Neise, também que não é que eu apoie a questão do uso da maconha, porque quando você também usa, né, com o THC já bem mais alto, você causa um desequilíbrio da tua fisiologia canabinoide. Então, tudo para a gente precisa saber o que está fazendo, para a gente entender o direcionamento que a gente vai se colocar. Então, a diferença do veneno, do remédio, é a dose. Por isso que alguns médicos falam muito, porque a maconha causa infertilidade. Realmente, com o THC, lá em cima, que eu vejo mudança de todo o sistema canabinoide, pode causar e pode ter todos os efeitos colaterais que eu não desejo. Por isso que é importante fazer o tratamento com um médico especializado, né? Lucas, são muitas informações, muitas coisas. Eu fico aqui ouvindo você falar e fica muito claro para mim que existe uma engenharia. E eu imagino que você, uma vez que você se forma como médico, tendo acesso a um monte de conteúdos, e depois você se depara com esse universo da medicina integrativa, eu estou certa de pensar que é impossível não se transformar diante de tanto conhecimento? Com certeza, não, é impossível, né? E cada vez mais a gente vê novidades aí aparecendo que vão revolucionar o mundo da medicina, né? Terapias cada vez mais importantes para curas de câncer. Agora a gente está numa época que as células-tronco estão vindo com muita força para recuperar muita coisa. Inclusive já se começou a fazer esse tratamento muito forte em São Paulo. Tem um colega lá que a gente está junto nisso aí já está com tratamento de célula-tronco, por exemplo, para Alzheimer, para uma série de doenças, né? Existem muitas técnicas que estão disponíveis, a terapia de hidrogênio, né, que você também tem, a ozônio. Tem um universo novo que muitas vezes a gente desconhece dentro da especialidade, com esse olhar que vocês já puderam entender que é totalmente diferenciado. O que mudou do Lucas de antes da medicina integrativa para o Lucas de hoje em dia? Não tem nem... Às vezes eu nem me reconheço, falo muito com a minha esposa, né? Quando ela disse assim, quando ela olha para mim antigamente, ela disse, meu filho, como é que é? Existia esse Lucas aqui? Existia. Eu cheguei a montar um bar e restaurante. Então, tu imagina aí. Eu vivia estilo de vida, né? Estilo de vida. Totalmente diferente, mais boêmio. Eu dizia muito, eu conhecia todas as cervejas artesanais que tinha. E hoje eu nem me imagino nisso. E também tudo em mim mudou, né? Então, hoje a disposição é outra. O nível de conhecimento que a gente tem de estudo é totalmente diferente. Todo dia eu leio. Cada vez que tem novos artigos, a gente fica, na verdade, com vontade de consumir mais isso. Antigamente, a gente não tinha tempo, era uma fadiga cognitiva absurda. A gente não conseguia nem olhar para aquilo. Então, o Lucas de hoje é um Lucas que emocionalmente, realmente curado de muita coisa, mas com o suporte de um corpo bem estruturado para isso, né? Porque eu acho que o emocional da gente está em todo o tempo sendo transformado, né? Nós somos emoção, a verdade é essa. E o meu corpo hoje me possibilita uma estrutura de suporte emocional, de transformação melhor. E como você avalia a sua qualidade de vida hoje em dia? Qualidade de vida sem sombra de dúvidas é absurda. Eu quero chegar aí pelo menos 150 anos. Uau! Pense na longevidade, né? Com saúde e qualidade de vida. Saúde e qualidade de vida. Doutor Lucas, a gente vai se aproximando do final, esse bate-papo delicioso. Eu quero muito te agradecer pela tua presença. A galera que está em casa, que quiser te encontrar nas redes sociais, agendar consulta, como que faz? @Dr. Lucas Teixeira. Clica lá no link da bio e vai ser um prazer te receber. Você vai passar por alguns questionários lá para saber se você se adequa à consulta em si, tá? Então, para quem quer o telefone, 859-9628-2711, falar com o Instituto Inveritate lá. Então, vai ser um prazer estar te acompanhando aí nesse processo.
Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre, volte logo. Obrigado você em casa e até o próximo Stories na TV.